Rafael, como é empreender num outro país? Como é investir numa outra nação? Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo. Não fiz por talvez falta de coragem, de tempo ou até argumentos para trazer esse assunto aqui para você. Se você não sabe, meu nome é Rafael Campos, eu sou careca dos negócios, moro na Itália há 7 anos, estou com a minha família aqui, empreendo na Itália, empreendo no Brasil. E o assunto desse vídeo, muita gente me pergunta, me pede, que é: Rafael, como é empreender num outro país? Como é investir numa outra nação? Se você tem interesse em saber sobre isso, curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo. De repente você vai se interessar em investir num outro país. Resumidamente, estamos aqui há 7 anos, empreendemos na Itália há 3 anos. Isso quer dizer o seguinte: tivemos que ter paciência. Sim, paciência para entender como que funciona todo o mecanismo aqui do país onde nós moramos, a Itália. Então eu vou falar sobre as experiências que nós tivemos na Itália. Se você tem uma experiência de empreender em um outro país, por favor, contribua aqui com os nossos inscritos escrevendo a sua experiência. Vai ser muito importante para que nós possamos trocar aqui e criar um fórum sobre esse assunto. Vamos lá. Ter paciência. 3 anos após residir aqui na Itália, que nós decidimos sim investir. Eu estou aqui numa das nossas estruturas turísticas. Nós investimos em turismo aqui. Por que eu quis vir aqui mostrar para vocês? Porque empreender não é só no digital. O empreendedorismo se faz com mão na massa. Daqui a pouco tá chegando o cliente aqui, eu tô finalizando os ajustes aqui para fazer o check-in. Mas antes disso, vai lá, se inscreve no canal, dá like, dá dislike, compartilha e vamos comentar porque ajuda o canal a ter relevância. Bora pro vídeo? O ano era 2018, chegamos com a família Tropa Careca dos Negócios aqui na região de Abruzzo, que é na região central da Itália, e começamos a nossa experiência, a nossa aventura italiana. Enfim, muita coisa aconteceu, processo de cidadania, blá 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 blá, é comum na vida de muitos imigrantes brasileiros que vêm para cá fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana e tentar começar a vida aqui. No meio do caminho tivemos um problema mundial de saúde, que você sabe como que é. Tudo isso fez com que a gente pudesse entender um pouco como que funcionava esse país antes de tomar a decisão de empreender. Porque nós estamos aqui basicamente há 7 anos e nós empreendemos aqui na Itália há 3. Mas, Rafael, o que você fez nos primeiros 4 anos? Nos primeiros 4 anos, financeiramente, a gente viveu dos nossos negócios no Brasil. Inclusive, eu continuo ainda com investimentos no Brasil. Depois de 4 anos aqui, começamos a entender como que funciona o mecanismo italiano. Se você já passou ou utilizou algum tipo de sistema de burocracia ou serviço público italiano, muito provavelmente você pode ter tido algum desgosto, alguma desilusão. E eu falo isso com muita dor no coração, porque quando eu cheguei aqui na Itália, eu esperava encontrar um país um pouco mais moderno, um pouco mais digital, e não é isso. Apesar que depois desse problema de saúde que aconteceu mundial, eles deram um avanço nessa questão de digitalização de processos burocráticos, mas ainda é muito aquém do que a gente tem no Brasil. Então, isso foi uma das coisas que me fizeram esperar um pouco para aprender como a banda toca aqui, entender os processos burocráticos. Porque a partir do momento que você tem conhecimento de como as coisas funcionam, como as estruturas burocráticas têm que caminhar, na prática, as coisas começam a fluir de uma maneira mais rápida e melhor. Para você ter uma ideia, o primeiro aspecto sobre essa história que eu contei para vocês é ter paciência e a humildade de querer aprender. Por quê? E eu acho que em qualquer lugar do mundo você precisa entender isso. Porque não é porque você é um empresário e você tem um conhecimento do seu país lá no Brasil, que você vai chegar no seu país, no país que você vai morar, e você vai falar assim: porque no Brasil era assim, porque eu sei como que é. Não, temos que ter humildade, paciência e maturidade para entender que o de fora somos nós. E a partir do momento que você sabe se colocar no seu lugar, é um pouco forte isso que eu tô falando, mas a partir do momento que você sabe se colocar no seu lugar, você vai ganhando confiança e vai ganhando credibilidade para que as suas coisas aqui comecem a caminhar. No seu país que você investe aí, é assim também ou eu tô falando groselha aqui? Outra coisa importante foi entender o comportamento
do cliente que a gente queria atender. Deixa eu explicar para vocês. Como eu trabalho com turismo, eu trabalho numa região que fica próximo a Roma. Eu tô no centro da Itália. Para você que talvez esteja assistindo esse vídeo, talvez não conheça, é a região de Abruzzo. Nós estamos, para o italiano, como Campos do Jordão está para o paulistano. Aqui é uma região de refúgio. Como assim, Rafael? Assim, você imagina. As grandes cidades, conhecidas mundialmente pelo turismo exuberante aqui da Itália, elas são lotadas o ano inteiro. Então, o nativo de Roma, de Firenze, de Nápoles, enfim, dessas grandes cidades, eles não querem ficar na cidade quando a cidade está lotada. Então eles procuram cidades mais tranquilas, agradáveis, com contato à natureza, onde eles possam ter experiências diferentes daquilo que elas vivem cotidianamente. E quando a gente percebeu isso, a gente viu uma oportunidade de negócio diferenciado. Pronto, estava estabelecido aí a nossa persona. Morador nativo italiano que quer sair da muvuca do turismo convencional e procurar um lugar onde ele possa se sentir tranquilo. O perfil de consumo dele, como ele gosta de se comportar. Porque não é só sim pegar uma casa, decorar, dar a chave para a pessoa e a pessoa não. E depois que a gente definiu essa persona, a gente foi entender qual o perfil de consumo dela. Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo, porque são várias coisas, desde como arrumar a cama, o guarda-roupa, como você tem que estruturar o banheiro, mas eu vou ficar aqui no aspecto cozinhar. O italiano, cozinhar para ele é uma religião. Provavelmente, qualquer casa de férias que você for oferecer para qualquer turista do mundo, para o italiano, a cozinha tem que ser diferenciada. Desde os talheres, das facas, dos copos, das panelas, das vasilhas que você tem que ter, porque ele precisa chegar aqui e entender que ele está na casa dele e que ele vai sim poder cozinhar do mesmo modo que ele cozinha lá na casa dele. Ele se nega a comer fora, jantar fora, almoçar fora. Ele prefere sim produzir o seu próprio alimento. Ele traz o seu alimento para poder produzir. Então, a gente precisa ter toda uma estrutura para poder atender esse perfil de cliente. Outra coisa que a gente percebeu que faria com que a gente tivesse muito sucesso nos nossos negócios foi entender como poder atender de forma diferenciada os nossos clientes. Se você já esteve na Europa, e vou falar de novo da Itália, muitas vezes aquele que te atende te ofende. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Não existe muito aquela política da boa vizinhança, de um tratamento cordial, enfim, nunca entendi muito isso, mas é assim que as coisas funcionam por aqui, porém nós entendemos que somos brasileiros, podemos trazer uma experiência diferente para esse turista. E quando ele chega aqui e ele é tratado de uma forma cordial, ele é acolhido, ele é respeitado, ele é atendido com um sorriso. Nós somos conhecidos como um povo solar, né? É um termo que eles usam aqui. Eles se sentem muito à vontade. E a gente percebeu isso rápido e a gente começou a conquistar a confiança e o carisma do nosso público, que é muito fechado. O público europeu ele é muito reservado. E a partir do momento que a gente se posicionou dessa forma, a gente conseguiu fazer a diferença nos nossos negócios. Trazer inovações. Bom, mas eu não estou falando só de inovações tecnológicas. Como eu disse no começo do vídeo, os italianos são um pouco resistentes à tecnologia. Mas trazer inovações que os surpreendam. Inovações que eles não esperariam ao contratar o nosso serviço e ao chegar aqui, eles se deparam com um plus. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Eu sou um colecionador de artigos colecionáveis do Ayrton Senna, numerados pelo Instituto Ayrton Senna, enfim. Quando o cliente vem aqui e eu o convido a fazer um tour nesse mini museu que a gente montou aqui, gente, ele se sente tão acolhido, ele se sente tão valorizado, porque dificilmente em qualquer outro lugar que ele vá, seja num restaurante, numa loja, num outro hotel, vão pegar na mão dele e falar assim, viu, vem aqui que eu quero te dar um abraço diferente. E quando a gente começou a perceber isso, que o
nosso público aqui, ele é carente desse tipo de carinho. Pronto, funcionou. Então, ser criativo, proativo e acolhente com o público europeu, por muitas vezes vai fazer você ter sucesso, independente aí do negócio que você queira fazer aqui na Europa. Concluindo, é melhor investir no Brasil ou investir na Itália? Hoje no Brasil eu posso dizer que eu tenho um conhecimento mais profundo de como as coisas funcionam. Eu sou nascido no Brasil, sou criado no Brasil, tenho um network muito grande no Brasil, então entendo que o nosso conhecimento em investir no Brasil é um pouco mais maduro. Mas investir aqui na Itália, se você se dedicar, se você se aprofundar, se você tiver paciência e se você entender a quem você vai atender, é sucesso, tá certo? Deixe comentários se você gostou desse vídeo. Ele foi feito de forma informal. Queria compartilhar com vocês um pouco da experiência da família do Careca dos Negócios, que investe aqui na Itália. Te espero no próximo vídeo.